O ChoraCast, de quem você é, Tiete? Você. Para que fique claro, eu não sou Tiete ninguém e sou fã exclusivamente de Jesus. Esse homem é muito crente. E para quem não me conhece, meu nome é Andrew e sejam bem-vindos. Meu nome é Rafa e pra conviver com a Mayara tem que se acostumar a escutar essas músicas. E não é fácil. Inclusive, eu sou a Mayara, só pra deixar isso claro, tá bem? Sejam bem-vindos ao ChoraCast. Hoje é dia de polêmica e hoje é dia de tocar num assunto que pouco se fala no meio cristão ou quando se fala tem um viés já muito determinado. A gente vai falar do que, galera, hoje? Ivete Sangalo, Cláudia Leite ou Alexandre Pires? Eu sou Tim Betinha, não sei vocês. Claro, com certeza, porque Cláudia Leite e Ivete Sangalo. Mas a Cláudia Leite também fez aquela música. Carnaval, futebol, latando ou engordando, não faz mal. Pô, vocês deixaram o Alexandre Pires de lado. O Alexandre Pires tem só uma categoria. Canta uma música dele. Você não conhece. Exatamente. Só falando do Alexandre Pires porque ela foi lá, pode. Só porque, querendo ou não, eu acho que faz parte da infância de quase toda a gente brasileira, pelo menos, Alexandre Pires, Ivete Sangalo e Cláudia Leite. Exato, e por quê? Porque entra ano, sai ano, a gente continua naquele mesmo loop infinito de carnaval, de marchinha. A galera fala que começa o ano depois do carnaval. Pra mim, o ano não começa nunca, porque acabou o carnaval, já estamos preparando pro próximo. E o que tá na nossa cabeça? O Araquedo, o Netinho, né? O Momila sendo cantado aí no meio da galera. Eu, mano. É isso aí. E assim, a pergunta é: pode ou não pode pular carnaval, usar máscara de coringa? Cristão dança nessa roda? Esse é um assunto que diverte opiniões no meio cristão. E tem cristão que acha que sim, tem cristão que acha que não. Então, para que a gente possa saber qual que é a do carnaval, se pode ou não pode, a gente tem que saber qual é a origem, qual é a história, o que é carnaval, o que é isso. Começar pelo começo. Isso, exato. O carnaval não tem uma origem clara, mas é possível que tenha começado na Grécia ou no Egito Antigo. Essa palavra é difícil, né, gente? Egito. Na época romana, as festas de Saturnália e Lupercalia eram realizadas para se despedir do inverno e se preparar para as novas colheitas. E com o fim do outono, os estoques de carne e de banha começavam a estragar, porque os abates eles eram feitos lá por meados de novembro, mais ou menos. Então, por isso o carnaval era realizado para evitar o desperdício e realizar rituais e oferendas. Então foi feito o carnaval, nesse ponto de vista, por uma boa causa. Sustentável, né? Era sustentável. Então, assim, eu já tenho uma tendência que pode aí. Não sei. Quase como se fosse uma... Vou usar isso de argumento. Sustentável, segundas-feiras sem carne. Exatamente. Se alguém disser qualquer coisa contrária, eu tenho aqui, ó. Deus diz pra gente cuidar da terra, tô cuidando. Vamos lá. Quase como se fosse uma desculpa pra festejar, né? E a Igreja Católica tentou proibir o carnaval, mas acabou por não conseguir. Então incorporou a festividade no seu calendário cristão em 590. Para a religião católica, essa data marca o início da quaresma, que é um período de 40 dias de jejum, oração e abstinência de carne. E começa numa quarta-feira, que é a quarta-feira de cinzas, né? Uma teoria para o nome de carnaval vem de carnivale, que significa despedida da carne. E por isso sexta-feira, que é a sexta-feira que antecede esta quarta-feira, ela é conhecida como terça-feira gorda. Desculpa, a gente falei sexta-feira. É sexta-feira do saco cheio? Não, é terça-feira mesmo. Terça? Praticamente, então, o que eu entendo é que a Igreja Católica tentou ali barrar, né, a festividade das pessoas, a grandeza das pessoas, a alegria, seja o que for, e colocou ali pras pessoas uma regra, só que não deu em nada. Eles tentaram forçar os pagãos a se converterem ao cristianismo e parar de ter essa festividade, que era algo cultural deles, né? Mas não conseguiram. Então, aderiram a essa festividade, inclusive começaram a cobrar indulgências para as pessoas poderem participar da Semana Santa, porque como participaram do carnaval e pecaram, então tinham que comprar indulgências para poder participar da Semana Santa. Basicamente, então, é uma balança onde eu vou ali fazendo atos bons, atos maus, e é isso que é o relacionamento com Deus, não faz sentido nenhum, que loucura. Na verdade, ali faz a loucura toda, depois a gente purifica ali no período exatamente. da... Gente, mas isso não tem nada a ver com o evangelho, tá? Se você tá escutando a gente, não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Não. A gente não concluiu nada ainda. Exato, amor. É só o que acontecia na época. No Brasil, o carnaval chegou lá pelo século XVI.
portugueses, através de Portugal, e onde eram chamados de entrudo. Em Portugal, o carnaval era chamado de entrudo. O entrudo marcava essa aproximação da quaresma. E você aí achando que o carnaval era nosso, hein? Gente, eu fico aí com essa informação. Lá vem as caravelinhas, só que eles não sabiam dançar, né? Porque o samba mesmo, aquela gingada toda... A gingada é nossa. É pra ser. A gingada é nossa, Gingada é ok? Eles levaram só um barquinho lá, o gingado. Os caras já vinham fazendo festa já na carnaval. Naquela época, os portugueses comemoravam construindo bonecos gigantes de madeira e tecido, e eram parecidos com o que é visto hoje em dia em Olinda, não sei se vocês já viram. Aqueles bonecões gigantes. Aham. Eu ia falar aqueles bonecões de poço. Os bracinhos. Aquilo. Quase a gente dançando, né? No Nordeste, o carnaval se misturou com os folhões de rei e com o folclore local, e acabou por dar origem tanto ao carnaval de Recife, Olinda e Manaus, que são super conhecidos hoje em dia, né? Inclusive, muitas pessoas do mundo inteiro vão visitar os carnavais no Brasil. Exatamente. Lá no meu trabalho, pelo menos o pessoal... Pra quem não sabe, nós moramos em Portugal. E o pessoal da minha empresa sempre fala do carnaval. Eles perguntam, tem muita curiosidade. Tem uns que foram. Vocês já foram no carnaval do Nordeste? Não? Ok, a gente tem que ir. Aliás, desculpa. Corta que eu sou crente. Revelação. Com tanta convicção assim depois. Tem que ir. Meu Deus, cara. Tipo, tudo bem, tá? A área no corte tá... Cai. Mas é isso aí. Vocês já foram pro carnaval alguma vez? Eu já fui, na verdade eu fui fugido da minha mãe. Eu não sei nem. Ih, dona Andréia. Eu queria contar essa experiência aqui. Mas quando eu tinha 15 anos, eu fugi da minha mãe e fui escondida pro Bloco de Sujos, Florianópolis. Ui, pousada. E, na verdade, a minha experiência não foi muito boa, porque, pelo menos, eu nunca tinha visto algo assim, algo do gênero. Não era acostumado também em festas e tal. Eu vi pessoas jogadas no chão, muita gente nua e jogada no próprio vômito, sabe? E todo mundo passando a mão em todo mundo, era uma coisa... Eu achei muito estranho aquilo. Eu, por um lado, fui criado em um berço cristão, então, nível de santidade maior. Mas, assim, eu, como nasci nesse contexto cristão, eu nunca estive, né, numa festa de carnaval. Até os meus 21 anos, que o que aconteceu? Eu tava na universidade e tinha um grupo de amigos que eles iam me dar uma carona. Só que naquele mesmo dia tava tendo um ensaio no centro de Florianópolis, das escolas de samba. E, cara, eles quiseram passar lá. E aí eu, no carro, apavorado, disse, meu Deus do céu. É hoje. Hoje que eu boto um pezinho na Sapucaí. Na Sapucaí nem Sapucaí, vai. Hoje que eu vou lá ver o que é aquilo, mano. Porque eles me falaram que só iam passar, né? Então, ok, vão só passar, eu vou estar aqui, não preciso sair do carro. Preciso dar carona? Preciso dar carona, meu Deus do céu, não quero ir de autocarro, porque o autocarro também... É uma loucura. É uma loucura. De carnaval. O que é um autocarro? Ah, é sério. Eu esqueci. Ônibus. Aqui em Portugal chama busão de autocarro. Eu já tô pegando já alguns termos portugueses, então é isso, me desculpa. Mas é o busão, não queria pegar porque todo mundo sabe como é que é o busão. Perdoado. É difícil. Mas chegando no centro de Florianópolis, ali a festa tá rolando e eu vendo fantasias, todo mundo tocando. Meus amigos desceram e já foram já no meio da festa lá, o pessoal dançando, tinha muita gente no centro. E eu olhei de longe, não me contaminei, Deus sabe do meu coração. Tá bom, no meio tentando sambar. É aquela questão, aquele irmão, né? Só que eu tô de longe, só tô olhando, só tô vendo. Mas eu vi só um pouco daquilo, mas não cheguei a ter tantas experiências, não cheguei a ver tudo que tava acontecendo, só vi mesmo muita gente dançando, vi que gente tava bebendo, mas não fiquei tanto tempo. Logo eu já fui ao teu terminal e voltei pra casa. E esse foi o meu contato com o carnaval de rua, né? Eu não tive mais do que isso. Então tu não viu os desfiles? Não cheguei a ver desfiles. O meu tio, que ele é alguém que sempre gostou de carnaval, ele via pela TV, então, às vezes quando nós passávamos férias juntos, de verão, tava ali rolando o carnaval, né, ele via na TV, e aí às vezes eu dava uma olhada ou outra, e claro, às vezes passava na TV, flash, porque não tem como. Morando no Brasil, a TV Globo só passa carnaval praticamente nessa data. No meu caso, eu não vim de um berço cristão, então, tipo assim, o carnaval sempre foi meio que uma realidade, assim, pra gente. A gente nunca chegou aí em festas e tal. Mas eu lembro muito dos meus pais levarem meu irmão vestido, meu irmão de banana de pijama, eu
Sempre, Batman. sempre bem que eu queria. Eu queria ser uma Power Ranger rosa. Meu Deus. Mas eu tava assim, com a mesma fantasia, mudava a cor, obviamente, de Havaiana, porque era a única que servia no meu corpinho. Então eu tinha uma liberdade pra usar a baianinha. A barriga isso. A barriguinha não fechava em outras roupinhas. Então a gente ia sempre, tipo, pro clubinho, jogar confete e tal. Então pra mim eu sempre vi pelo menos 3 tipos de carnaval, que era basicamente o carnaval que a gente via na televisão, que é o que muito se conhece aqui em Portugal também, as pessoas sempre falam, né, dos corpos à mostra, essas coisas. E, gente, esse é um dos tipos de carnaval, a gente pode dizer. Eu acho que um segundo tipo de carnaval é aquele que hoje a gente pode chamar de um pouco de carnaval universitário, né? Que são os bloquinho da Ivete, né? Ou a terceira opção seria aqueles carnavais mais ali familiares, né? Em que você tá com as criancinhas, todo mundo fantasiado, e você leva pra jogar confete pro alto. Então, pra mim sempre existiam pelo menos esses 3, e aí eu digo pelo menos porque pra mim tem um 4, né? Pra mim o carnaval era sempre um momento em que eu poderia sentar na minha televisãozinha e curtir, ou ir. Meu pai já me levou em alguns ensaios da bateria e ver a galera da música, né? Ver o cara tocando hip-nick. Eu mesma, vendo o carnaval aqui, passando os flashes, né, nas notícias aqui que a gente recebeu, queria muito estar no bloquinho da Ivete tocando com aqueles caras lá, tipo, deve ser incrível, tá ali. Então pra mim sempre teve esse mix aí de versões de carnaval, né? Porque querendo ou não, eu vejo que tem pessoas que só se apropriam da data pra fazer festa, né? Porque querem fazer uma festa, mas não quer dizer que seja carnaval, vamos dizer assim. Sim. É uma festa. Sim, isso entra também na questão do tipo, a gente às vezes fica criticando muito o carnaval e fala que pode, não pode, mas ok, tu não pode. Eu lembro de quando eu era mais nova também, eu não era cristã, enfim. Eu tinha umas amigas que elas eram, né, e da família era evangélica, enfim. E elas não podiam ir pra escola no dia da festinha, né, vestidas de fantasia, elas não podiam botar porque tinha um lance de que a fantasia não podia. E eu te pergunto também, mas qual que é o sentido da fantasia nessa história? Porque a gente pode pensar, tá bom, eu não vou de fantasia, ou eu não vou vestir meu filho de Superman, mas eu boto ele no mesmo dia pra sair com uma blusinha do Battima, uma bermudinha do Batman e a papete do Batman. Aí tu vira pra mim e fala, não, beleza, mas é que meu filho não tá mascarado. O Superman não usa máscara, dá pra tu botar a mascarazinha do Superman. Inclusive o Batman é muito melhor, mas enfim. Então, qual que é o sentido nisso? Às vezes é mais o lance da religiosidade do que, de fato, o entendimento do que é o carnaval, de fato. Ou o que o André falou que é a questão do feriado, por exemplo. Nós, enquanto cristãos, a gente não aprova, a gente é completamente contra, mas às vezes a gente tá tão ansioso ali pelo feriado. E será que então eu tô apoiando, aprovando o carnaval? Porque Daí acontece um outro fenômeno, a gente vai pro retiro e aí lá no retiro o que acontece? Primeira noite do retiro é o quê? A festa fantasia. E não só a festa fantasia, a gente faz concurso de qual é a melhor fantasia. Então, assim, qual que é o lance disso? Qual que é a relação disso tudo? Mas em relação ao feriado, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai trabalhar enquanto tá todo mundo no feriado. Mas às vezes a gente vibra, talvez, pelo... é carnaval, feriado de carnaval. Tipo assim, a gente anseia pra que exista o carnaval, E aí, consequentemente, tem todo o envolvimento do que é ligado ao carnaval. O que é o carnaval? Então, será que a gente tá querendo que aquela coisa toda aconteça? Não sei, tô jogando aqui ideia. Eis que te digo, minha irmã. Mas eu vejo que é esquisito. É esquisito ter o feriado e, querendo ou não, se eu aproveito o feriado e tá tendo uma festa, será que eu não tô sendo conivente? É algo confuso muitas vezes, né, em relação a isso. Mas a pessoa vai fazer o Vai sozinha pra empresa, sem estar lá. Não interessa, velho. Ele faz alguma coisa em casa, sei lá. Eu tenho que estar aqui pra dizer que eu não compactuo com o carnaval. Exatamente. Todo mundo da empresa vai falar lá com o dono, vai dizer, olha, no dia do carnaval, a gente é cristão e vai trabalhar. Não. Inclusive, eu sou muito a favor do feriado de carnaval. Se quer deixar você trabalhar, adoro esse descansozinho aí de 1000 dias. Que, inclusive, aqui são menos, o que é muito triste, mas... Mas compensa na Páscoa. Compensa na Páscoa? Não sei, então vou compensar pra apoiar. A universidade é uma semana. Eu tive um diazinho e olhe lá. Eu vivo um dia só também, então vida de estudante é uma vida mais feliz. Mais feliz. Mas em relação, voltando ao que a Mai tava falando sobre as fantasias, é um pouco incoerente da nossa parte se apegar tanto a algo que
não tem malícia. Imagina, impedir que a criança vista uma fantasia, vão estar todos os coleguinhas lá vestindo a fantasia, impedindo que ela viva aquele momento com as crianças, assim. Isso não quer dizer que ela tá adorando algum deus estranho ou algo do gênero. Será que os pais não acham que, vou vestir meu filho e ele vai estar compactuando? Talvez não seja esse pensamento, sabe, dos pais? Que eu acredito que sim. Eu acho que o curioso disso é que às vezes a gente nem sabe o porquê da fantasia. Eu mesmo nunca entendi o porquê de impedir de usar a fantasia, e mesmo a gente tem essa mesma questão quando acontece a festa junina e a quadrilha. Um monte de amiguinho meu não podia dançar quadrilha, não podia fazer. E tipo, era só uma dança. A gente só tava ali, sei lá, fazendo uma coreografiazinha que a professora ensinou e apresentando pros pais. Era meio que uma apresentação. É que eu até entendo que existem certas músicas, letras, que não são legais, não agradam a Deus. E querendo ou não, penso que os pais, eles olham ali a festa e eles veem o ambiente que no máximo vai ter uma letra que... Não, ou pior, no máximo, porque quando é quadrilha daquela que você faz a dancinha conjuntinha, é tipo só... É isso, tipo... Nesse caso, não tem nem sentido pra mim, mas... Então, a gente tá ali comendo milho, comendo paçoquinha, tipo criança brincando e correndo pro outro lado, e é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça quando eu era pequena. Por quê? Por que ela não pode? Eu confesso que eu trabalhei em um hotel e eu sou uma das pessoas que não participava das festas juninas. Só que lá no hotel teve uma festa junina e eu era mais velho já, né? E eu disse, cara, quer saber? Vou lá. Imagina, o hotel fazendo várias comidas boas, de tudo. Comida de graça. Era de graça, era maravilhoso. Até a Rafa foi... Sim, eu também levo. Eu fiquei pensando, cara, não faz sentido, por que eu não vou lá? Porque vai ser um ambiente onde os empregados vão, ninguém vai estar lá bebedeira, porque imagina, tem um ambiente de trabalho. Não quer dizer que... parêntesezinho aí. Não quer dizer que todo ambiente de trabalho seja assim. Não, tinha várias crianças. Mas tinha várias crianças, várias famílias. Era um ambiente super saudável, porque no máximo tinha esse e na comida eu disse, cara, eu fui lá comer e não me fez menos cristão ir lá, ou sabe, eu não tava cultuando nada e eu não vejo que nenhum problema em relação a isso. Será que às vezes a gente não aceita uma ideia pronta que alguém nos dá? Ou uma determinação, não pode fazer tal coisa, mas a gente nem se questiona por que não pode, sabe? Isso acaba se tornando uma religiosidade, sabe? Exatamente. E Deus não tá nem aí, meu, se tu vai comer uma paçoca numa festa junina, aliás, é a oportunidade de estar com outras pessoas. Às vezes a gente mais se isola do que estar perto de outras pessoas por coisas que não tem sentido. Claro, não tô falando de um ambiente que é tóxico ou que acaba por tocar músicas que desagradam a Deus. E não só isso, o ambiente é onde tem bebedeira, tem ali pessoas... Corpinhos à mostra. O carnaval, querendo ou não, no Brasil, em grande maioria dos lugares, é um lugar que tem que tomar cuidado. Não é um lugar que eu vejo saudável para um cristão estar. Isso é interessante, porque se a gente pega esse cenário do carnaval, a gente falou que existiu pelo menos 4 ou 5 tipos, e a gente traz esse pro cenário de Portugal, é um outro tipo de carnaval ainda, né? O que eles estão ali vivendo no feriado é uma outra coisa. Exato. No Brasil, hoje em dia, o carnaval é sinônimo de quê? Só olhar pra aqui a realidade quando a gente pergunta para os portugueses na nossa volta. O que eles acham de carnaval. Eu já ouvi várias vezes pra mim dizendo, mas Mayara, não é aquela coisa da televisão. Eu falei, gente, não, aquilo ali é um evento dentro do carnaval, mas o carnaval não se resume somente àquilo ali, né? Existem as outras vertentes do que é o carnaval. Exato, porque no Brasil tem um tipo de carnaval que propaga a embriaguez, propaga ali ninguém é de ninguém, é um ambiente... Pegação, entre aspas. Não sou de ninguém, eu tô na pista pra negócio. Que é isso? Não, é a música, gente, é a música. Meu Deus do céu. É a música, sou crente. Mas é um ambiente que não... Te amo, mãe. Te amo. Mãe, pai, irmão, amo vocês, tá? Mas assim, Portugal é muito mais tranquilo nesse quesito, né, das festas. E aí, se a gente não pensar, tudo bem, a gente tem, então, por exemplo, uma comemoração do carnaval num outro país que é muito mais tranquilo, muito mais saudável e que é muito bem visto, assim, né? Então, qual que é a crítica que a gente tem pro carnaval? Eu penso que tem pessoas que vão estar venerando seus deuses, pulando aquela festa, claro que vão ter. Assim como vão ter pessoas que querem ir lá pra extravasar, mas soltar franga, é isso.
tem pessoas que querem aproveitar esse momento pra soltar a franga. Beber, fazer tudo aquilo que quer, ou seja, ficar com todas ou vice-versa. E eu penso que esse tipo de festa e até mesmo de motivação são totalmente contrárias à vontade de Deus. E nós não devemos nem estar lá ou mesmo ter essas motivações, né? Eu ia dizer todos, todas e todes. Né? Tem uma outra questão também no carnaval que me incomoda um pouco, particularmente, acredito que vocês também, né? A gente já conversado sobre isso, que é da intolerância religiosa. A intolerância religiosa é uma violação dos direitos humanos, assim como é crime, tanto aqui no Brasil, quanto lá no Brasil, como aqui em Portugal. E a intolerância religiosa nada mais é do que uma atitude de não aceitar ou respeitar as crenças, práticas ou símbolos de uma determinada religião ou grupo religioso. E pode se manifestar através de discriminação, violência, preconceito. Eu vou trazer um caso aqui, que ocorreu há 4 anos atrás, que é o caso da Gavião Isafiel. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Polêmico, né? Polêmico. Aquele lá. É aquele lá. Em que Satanás vence, entre aspas, Jesus no desfile. Não sei se vocês chegaram a ver algum vídeo a respeito. É um dos únicos momentos que Satanás venceu Deus. Que loucura. Pois é, então, esse caso foi a tribunal em São Paulo e o tribunal entendeu que não houve violação, não houve intolerância religiosa nesse caso. E é importante questionar se a decisão teria sido a mesma se fosse um cristão ridicularizando uma entidade adorada por outra religião, né? Digo só pra gente refletir, porque em todos os casos é muito ofensivo e chega a ser contraditório que esse ano a Gavião Fiel tenha trazido como tema a intolerância religiosa. Ou seja, chutaram o balde, pisaram no próprio pé, então o Satanás não venceu ninguém. Jesus venceu de novo. Exatamente. Não faz sentido, na minha opinião, nós vivemos em um clima de guerra uns com os outros em relação ao que pensam. Porque ninguém vai mudar ninguém à força. Nem mesmo nós acreditamos que alguém vai se converter porque vai ser obrigado. Não é isso, isso não é cristianismo. E eu penso que nós, como cristãos, temos que dar o exemplo de ser respeitosos, mas também nós temos que levantar uma bandeira e dizer, pessoal, assim como vocês querem respeito, nós também queremos. Por que quando fala de Jesus ou aquilo que nós acreditamos, vocês acham que tem o direito de fazer chacota, mas quando é algo que é sensível para vocês, não, peraí que vamos tomar cuidado. Isso é tão contraditório hoje em dia no mundo que nós vivemos. Eu vejo que pessoas, elas acabam colocando os pés pelas mãos porque elas não acabam olhando de fora, entendeu? Uma situação ou outra. Elas acabam olhando só com o óculos dela e quando dói no dela... Não, calma, mas quando é no outro tá nem aí. Isso não faz sentido. O respeito, ele normalmente acaba onde acaba o meu interesse, né? Então eu respeito até onde eu tenho interesse. A partir disso, aí... Então... Sim, mesmo que seja considerado liberdade de expressão, não vejo que seja respeitoso e, inclusive, ridicularizar uma outra religião, mesmo que não acredite nela, né? É vergonhoso que é um evento que representa a cultura brasileira e tem financiamento público, ridiculariza alguma religião, né? Contraditório. Imagina, defender, é como se estivesse defendendo a intolerância religiosa. Num evento onde o tema era não, como é que é? E que tá todo mundo pagando, né? Das Gaviões, que era contra a intolerância religiosa, né? Exato. O tema, né? Exato. Sim, E acho também importante trazer aqui que há casos de intolerância religiosa contra religiões afro-brasileiras. Gente, nós somos cristãos, mas nós defendemos respeito. Assim, há casos em que há vandalismo, há destruição de terreiros, ameaças verbais, físicas, contra líderes religiosos do Umbanda, Candomblé, enfim. Gente, isso não pode acontecer, sabe? Essas pessoas, elas têm direito a ter fé, assim como a gente, né? Amiguinho cristão, não faça com os outros o que você não quer que façam com vocês. A regra de ouro que a Bíblia fala, né? Exatamente isso. E, gente, Jesus jamais faria isso. Jesus jamais faria isso. Se você diz que é cristão, estude mais a Bíblia, por favor. Jesus jamais teria um discurso de ódio em relação a alguém que tem pensa diferente, de forma diferente. Ele não obriga, ele não se impôs, ele não obrigou que as pessoas acreditassem nele. Até mesmo a gente vê o exemplo de Jesus, quando ele esteve aqui na Terra. Muitos achavam que ele vinha para destruir tudo, né? Montar um exército aqui, vamos acabar com os romanos, vamos montar um império aqui. Mas o que acontece? Eles não entenderam. E até hoje, quando nós cristãos, nós agimos com agressividade contra os outros, a gente tá fazendo a mesma coisa que as pessoas daquele tempo fizeram por Jesus.
não entenderam o que Jesus veio fazer nesse momento, que é construir pontos com as pessoas. Ele dizia, quando ele estava ali com as prostitutas, ele estava ali com os bêbados, ele dizia, cara, quem precisa de mim são esses. Os sãos não precisam de mim. Porque os fariseus da época achavam que, cara, o que você está fazendo com esse tipo de gente? Eles discriminavam, eles olhavam isso com maus olhos. Mas Jesus disse, pessoal, eu vim para os doentes. E então nós como cristãos, nós temos que levantar uma bandeira de, cara, Jesus, ele quer ter esse encontro pessoal com você. Nós queremos ser pessoas que ajudam, pessoas que ouvem, conversam, que estão ali para ajudar de certa forma, entendeu? Para levar Jesus a essas pessoas. E eu penso dessa maneira, entendeu? Em relação a nós, os cristãos. E Jesus, ele não era contra a lei. E as pessoas, elas têm direito a exercer sua fé. Todas as pessoas têm direito a exercer sua fé e todas as pessoas têm dever de respeitar a fé dos outros. Entende? Por que propagar o ódio? Não faz sentido. Mas então, e aí? Vocês acham que tem coisa boa no carnaval? Na minha opinião, sim. Imagina, os carros alegóricos, a criatividade, as músicas, as letras, as danças, tudo aquilo é bom. Pra mim é um conjunto de demonstrações artísticas. Eu acho sim, tem muita coisa boa no carnaval. Pra mim tem arte no carnaval e eu acho que a gente pode saber como apreciar essa arte. Tem muitas músicas, inclusive, que defendem os mesmos valores que a Bíblia defende, assim. E penso que o verão é uma dádiva, pelo menos o carnaval no Brasil é verão, né? É uma dádiva de Deus, então. E tudo isso tem a ver com o que o Rafa falou. É porque Deus fez os seres humanos a sua imagem e semelhança. Ou seja, a criatividade, a organização vem da onde? Só pode vir de Deus. E é uma prova clara de que Deus existe. Isso é fantástico de pensar. Pra mim, tem uma coisa que nós, enquanto cristãos, né? Falou uma entonação. Cristãos, né? Não sei se falou francês ou espanhol, uma entonação incrível. Uma coisa que a gente, então, enquanto cristão, a gente tem que aprender a apreciar essa questão da beleza e da arte, porque elas podem glorificar a Deus, elas apontam para Deus em muitos momentos, né? Exato. Então, e o que acontece muitas vezes é que nós, enquanto corpo, enquanto igreja, a gente negligencia essa arte, essa beleza que há na arte, e aí o que acontece é que o mundo, ao mesmo tempo, contraditoriamente a nós, eles pegam e enviesam isso, eles distorcem essa arte e tentam relativizar as coisas, né? Eu penso que essa é uma grande estratégia de Satanás, que é confundir as coisas boas de Deus para coisas que não são. E é o que acontece, existe um dualismo, existe aquela visão, coisa de Deus e coisa do mundo, coisa de Satanás. E isso não é bíblico, não vejo base nenhuma bíblica, porque nós temos que olhar para a terra e ver que Deus criou coisas boas para que nós desfrutássemos. E Deus fez isso porque nos ama e também queria demonstrar mais de quem Ele é quando nós desfrutamos de tudo isso. Sim, sim. Isso é uma coisa interessante de pensar, porque a gente também não pode esquecer que essa arte, ela muitas vezes seduz a gente. Esse dualismo também, ele vem muito disso, né? Da gente também ter esse entendimento de que essa arte, ela pode seduzir porque ela nunca é neutra. Então, se eu não me engano, acho que foi eu tava ouvindo um outro dia uma pregação do Jonas Madureira, ele fala que a nossa mente, ela foi feita para ser escrava e não senhora. Então, é como se existisse sempre uma luta de ideias que tenta cativar, meio que seduzir a nossa mente. E por trás dessas ideias vai ter sempre uma mensagem. Tipo, toda a arte, ela batalha pra ganhar a nossa mente de alguma forma. Então, essa separação, eu entendo também, talvez, gente, vamos ter um cuidado de uma certa forma, ou não. É simplesmente porque a gente achou que a arte e a bateria e o cara fazendo a melodia de uma forma genial, os músicos ali se esforçando, quem criou as fantasias. Isso não é teológico o suficiente. Pensar em arte não é teológico o suficiente. Não é coisa de crente, né? O crente é simplesmente o escrito, né? E não essas outras apreciações da beleza. Então, acho que o nosso ponto talvez seja pensar que, dentre as coisas positivas do carnaval, uma das coisas que a gente pode pensar é que a gente pode apreciar a beleza, obviamente pensando e ponderando qual que é o conteúdo, né? Então eu posso achar como eu acho mesmo, tá? Eu acho de verdade, com força. Eu acho os caras da bateria, da própria banda da Ivete, que é a banda do bem, inclusive fica esse highlight aí. Tá, o nome da banda da Ivete é Banda do Bem. Eu acho os caras incríveis, acho geniais, assim como quem pensa no figurino e no samba enredo, enfim. E eu aceito e reconheço essa beleza.
entendendo que esse conteúdo ele é bom porque foi dado por Deus, né? A capacidade e a inteligência que as pessoas têm para chegar nesses pontos vem de Deus. Então aponta para Deus. Lógico que a gente também não vai negligenciar aquilo que a gente acabou de falar, né? Eu aprecio, mas eu não celebro essa arte. Eu deixo de lado aquilo que não aponta para a glorificação de Deus. Mas então, vocês acham que tudo bem o cristão participar do carnaval ou não? Eu acho que um grande depende, né? Eu não sei. Na minha opinião, a relação entre o cristão e o carnaval, eu penso que existem festas de carnaval que não há como um cristão estar lá naquele meio. Não tem como. Porque é um ambiente onde vai levar a tentação. Existem perigos, né, para o cristão. E isso, a Bíblia mesmo ensina que a gente não deve se colocar em uma situação onde a gente vai pecar. Nós temos que tomar cuidado, a gente tem que ter cautela. Então eu vejo que um comportamento, né, que eu tenho que ter é ter esse filtro, ter esse bom senso de saber ver o que está acontecendo. Será que Deus se agrada? E assim tomar uma decisão consciente em relação à festa, entendeu? O que tu quer ver, admirar, seja o que for. Eu concordo com o que o Andrew disse. Também acho que é muito subjetivo. Por exemplo, se eu tenho problema... suponhamos que eu tenho problema com bebida, de alcoolismo mesmo, e vou para um ambiente desses, não vai ser saudável, porque eu vou ver um monte de gente bebendo um monte, eu vou querer beber também. Então por que eu vou me colocar numa posição de possivelmente pecar, né? Possivelmente me bebedar? Eu dei só um exemplo, mas no geral penso que nós cristãos deveríamos ser menos separatistas e ter mais uma ideia de evangelismo. Assim, penso que nós devemos estar mais no meio das pessoas, construir mais pontes do que muros. Porque muitas vezes a gente se isola. Acho que é muito fácil isolar. É muito fácil não estar com pessoas que pensam diferente da gente ou coisas do gênero. E, inclusive, penso, até estava conversando acho, com o pessoal aqui, penso que nós deveríamos ter uma escola de samba, por exemplo, que desfilasse, que mostrasse um pouco da nossa cultura, da cultura da Bíblia, da cultura de quem foi Jesus e mostrasse para as pessoas daqueles desfiles de escola de samba, sabe? Até no Brasil, falando sobre isso, existem, né, igrejas que têm a sua escola de samba e eles estão lá no meio, tem gente que desaprova, claro, óbvio, no meio cristão, né, que não acha que é a melhor estratégia, até mesmo pensa que pode estar sendo conivente, ou seja, aceitando, né, que aquelas escolas estando lá podem estar aceitando essa festa. Mas, na minha opinião, eu não vejo problema o cristão estar evangelizando nessas festas. Eu acho que é uma coisa até, esse ponto é muito interessante, né, da gente estar apoiando as escolas. Gente, as escolas de samba vão estar lá, a gente querendo ou não. Elas vão continuar apresentando, elas vão estar lá, a gente achando que deve ou não deve. Eu acho que um ponto legal de balancear vale a pena fazer um evento de evangelismo num meio, talvez, num bloquinho da Ivete? Eu preciso parar de falar no bloquinho da Ivete, mas assim, no bloquinho da Ivete, por exemplo, em que as pessoas vão estar lá numa outra vibe, bêbadas, ou vale a pena eu tentar fazer ali no meio e me enfiar no bloquinho? E aí uma outra questão, por exemplo, também, usando o exemplo que a Rafa deu, né, a questão da embriaguez. Às vezes a gente não pode nem precisar ir tão longe, mas se eu sei que aquele ambiente vão ter outras coisas, ou mesmo que eu tenha uma tendência a querer me envolver demais com a coisa, e tem outros tipos de pecados ali que vão de alguma forma bater diferente no meu coração, cara, tu não tem que estar lá, sabe? Né? Mas o grupo de evangelismo vai estar lá, mas gente, tu não vai, né? Não é o ambiente pra você, enquanto cristão, não é o ambiente que vai te trazer coisas boas pro coração, você vai pro outro lado, você vai te levar a pecar, então não vai ao evento, tem que saber moderar o seu coração. Não é uma coisa pode ou não pode, depende de cada pessoa, né, das suas dificuldades, ou, por exemplo, de onde tu vai. Acho que é uma coisa que tem que ser consultada com Deus. A Bíblia não vai te dar um manualzinho de regra, tipo, olha, o carnaval, nesse momento, nesse evento, dentro desse horário, quando eu estiver passando a mangueira lá e aí tá desfilando o verde rosa, você não pode, não vai ter esse manual de regras, né? Eu vejo que o evangelismo no carnaval, ele não é a melhor estratégia, na minha opinião. Eu sei que pessoas se convertem, claro que sim. Deus, ele faz o que ele quer, ele usa quem ele quer, da maneira como ele quer. Então, o que eu penso é,
que pessoas que estão no carnaval, elas não estão muito abertas para receber a mensagem de Cristo. Eu penso dessa forma. Mas não vejo problema a pessoa querer evangelizar, estar lá falando de Deus, até mesmo criar uma escola de samba para falar sobre Deus. Eu não vejo problema e nem vejo que elas vão estar compactuando com aquilo, desde que elas tenham seriedade fazendo o evangelismo. Cuidando com a questão de não se deixar levar, né? É isso, pelaquela situação. Eu acho que mal não tem, né? Acho que você querer fazer um evangelismo dentro do carnaval, durante o carnaval, acho que mal, teoricamente, não vai ter. Você tá querendo a intenção do seu coração é boa. Só ponderar tudo que a gente tava falando, né? Talvez é um momento ideal. Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer absolutamente tudo, mas tenta levar essas coisas em consideração. Mal não vai fazer. Quer ir lá fazer evangelismo, querido? Vai. Seja livre. Leva o seu panfletinho, bota seu carro na rua com uma galera tocando violão, bate um chocalho, solta confete pro alto e seja livre. Eu acho que mal não tem. Sim, é isso. Se é a melhor estratégia, não sei, mas mal não tem. Mas pense sim que os desfiles de escolas de samba são uma baita de uma estratégia pra mostrar um pouco mais a nossa cultura. Por questão de visibilidade? Por questão de visibilidade, não passa só aqui, não passa só lá no Brasil. Ainda acho que eu tô no Brasil. Não passa só lá no Brasil, é algo que tem investimento público, querendo ou não a gente tá pagando. Então, acho que é uma boa. Lá na minha cidade, a gente tem o que, não fazendo uma brincadeira com o ChoraCast, mas é o chorinho, né, que fica ali na praia. Normalmente são pessoas mais velhas, assim, idosos e tal, e eles se juntam com alguém tocando uma viola, e aí super, assim, pra eles se reverem, aquele clima de sabe, Nostalgia. da terceira idade. Bem comunidade, né? Bota a cadeirinha de praia, assim, tá todo mundo ali meio aí perto das casas, é bem legal. E aí o que acontece no carnaval é que isso também vira um evento, então fica tocando aquelas músicas antigas pra caramba, de carnaval também, as marchinhas, criança jogando confete, vestida de Superman e de Batman, entendeu? Então, um mix também que eu acho que é saudável, não acho que seja ruim. Sim. Na minha opinião, existem casos onde pessoas estão festejando, e nem estão festejando o carnaval, nem estão colocando, rotulando a festa deles de carnaval. Assim como a Mayara deu exemplo, dos velhinhos ali fazendo a festa deles, mais para se encontrar mesmo, para estar junto. E eu vejo que, por exemplo, nesse caso, ir até lá eu não vejo nenhum problema, desde que as letras e o ambiente seja saudável. Os velhinhos estão festejando a vida, né? Eles estão ali juntos, sim, sendo felizes, lembrando da história, eles estão festejando a vida. Exato. Agora, o Bloco dos Sujos em Florianópolis eu não aconselho. Exato. Bom, então é isso, meu querido. Fique você já sabendo que tu passou esses muitos minutos com a gente aqui pra chegar numa conclusão que é ótima. É um grande depende. Não é verdade. Exato. É um assunto polêmico, sim. Divide opiniões. Nós aqui tentamos dar a nossa opinião. E deixa aí o seu comentário. O que você acha a respeito do carnaval? Como a gente já disse, o ChoraCast é isso. É uma conversa nossa, é o nosso dia a dia e estendida pra vocês. Então, como o André falou, conta pra gente, chora com a gente. Sim, se você tem alguma experiência e quiser compartilhar, nossa, a gente adoraria saber. Principalmente se for polêmica. Adoro polêmica. Até muito polêmica. É isso, pessoal. Tchau e até a próxima. Paz. Tchau.